Boa tarde, turma. Bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, final de semana chegou. Mas vamos aproveitar a nossa sexta-feira para estudar um pouquinho mais o assunto das rochas e o solo em ciências. Vocês possam estar abrindo o livro para acompanhar a leitura. Você já estudou que vivemos sobre a crosta terrestre, a qual é formada pelo solo e pelas rochas. Então, lembrando que solo é essa terra, né, onde nós plantamos, andamos, construímos as nossas casas. As rochas são constituídas por diferentes materiais, chamados de minerais. Na natureza, existem vários tipos de rocha. Há aquelas que são formadas pelo resfriamento do magma, e por isso são chamadas de magmáticas. O granito é um exemplo desse tipo de rocha. Então, aqui ao lado, né, nós vemos, né, o granito e os minerais que o compõem. Então, vejam só, essa parte preta é chamada aqui, ó, de mica, o quartzo, que é essa parte mais acinzentada, e o feldspato, que é essa parte rosada aqui da rocha. Existem também as rochas que são formadas pelo desgaste de outras rochas. A ação da água, da chuva, do gelo, do vento e do calor pode desgastar as rochas, transformando-as em grãos, também chamados de sedimentos. Por ter essa origem, essas rochas são chamadas de sedimentares. E um exemplo é o arenito. Então, a gente está vendo aqui, ó, o arenito é um tipo de rocha formado pelo depósito de grãos de areia. Como vocês estão vendo, né, que a formação aí. Esse processo todinho é um processo de erosão que acontece muito nas rochas. A gente vai percebendo a deformação, né? Umas rochas são mais pontudas, outras não, justamente por causa desse processo de erosão. O solo é formado pelo desgaste das rochas em um processo bastante lento. Os diferentes tipos de solo dependem, portanto, da rocha e dos minerais que os originou. Um solo avermelhado, por exemplo, foi formado pelo desgaste de uma rocha magmática rica em ferro. Como que é a formação do solo? Por mais resistentes que as rochas sejam, com o tempo elas se quebram, formando grãos que constituem a parte mineral do solo. O calor, a chuva, o vento e os seres vivos são os principais responsáveis pelo processo de desgaste das rochas. Então, a gente vê pequenas rochas aí porque sofreram esse tipo de desgaste. A transformação das rochas em solo é um processo que pode levar centenas ou até milhares de anos. O esquema a seguir demonstra diferentes etapas do processo de formação do solo. Então vamos lá, o primeiro processo aqui. Com a ação das chuvas e do vento, a rocha começa a se desmanchar. Então quer dizer, ela começa como se fosse esfarelando. 2. A presença de seres vivos contribui para que mais pedaços de rocha se soltem. Então, a gente vai vendo aí que vem aí a contribuição das próprias minhocas, né? 3. Restos de animais e plantas se misturam ao solo, deixando-os mais fértil para o desenvolvimento de novas plantas. Então, aí vem a contribuição dos nutrientes, né? Entrou no solo, né? Começa a decompor e vai fertilizando o solo. 4. Em um solo maduro é possível ver diferentes camadas. Então, a gente, né, pode notar bem aqui, ó, as diferentes camadas, porque foi um processo lento de erosão. Representação do processo de formação do solo. Ao observarmos as camadas do solo, também chamadas de horizontes, podemos compreender melhor seu processo de formação. A camada mais profunda representa o processo mais antigo. Já a camada superior é aquela que está passando por grande transformação. Então, nós podemos ver nessa imagem aqui, ó, as camadas do solo.
Observe as imagens ao lado, exemplos de solos com duas ou mais camadas diferentes. Então, quanto mais nós vamos escavando, mais nós vamos encontrando pequenos pedaços de pedra, né? Ou melhor dizendo, de rochas, né? Os grãos que se formam pelo desgaste das rochas constituem os componentes minerais do solo. O espaço entre os grãos é ocupado pelo ar e pela água. Portanto, podemos dizer que o solo é formado por 4 componentes principais: ar, água, matéria orgânica, que são os restos de animais e plantas, e minerais, que são os fragmentos de rochas. Saiba mais. Entre as camadas das rochas sedimentares podem ser preservados restos ou vestígios de animais, partes de plantas e micro-organismos. Esses vestígios de seres vivos são chamados de fósseis, uma importante evidência das formas de vida que existiram no passado. Aqui está tendo um exemplo, né, de um... A gente pode encontrar diferentes coisas que são enterradas, né? Atividades. 1. Observe as imagens que mostram as etapas de formação do solo. Em seguida, faça o que se pede. Então, olha, vocês vão estar observando, olhando atentamente para ver, né, qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, de acordo com os estudos que nós fizemos, tá? A gente está vendo aqui, ó, essa primeira imagem aí, a ação da chuva. Depois a gente está vendo aí a parte que compõe, né, já com a árvore. Depois a gente vê aqui, ó, a árvore nascendo, né, a árvore nascendo aqui, ó, como que tá a camada. Então, como que é o primeiro momento a observar? Bom, primeiro observar a primeira ação da natureza, né? Que no caso é a chuva que vem com os ventos. E depois disso, né? O que vem depois desse momento? Depois que passou desse momento? Tá fácil de ver. B. Que diferenças você notou entre as imagens 1 e 4? Então, desde a primeira imagem, né, quando começou o processo aí de formação do solo, do desgaste das rochas, o que você nota desse primeiro para o último, onde já os, né, a próprio, né, vegetais já estão formados? Letra C. De que material se origina o solo? Tá fácil, de acordo com o texto, vem de quem? D. Além da chuva, que outros fatores podem desgastar as rochas? Nós vimos lá em cima no texto quais são as outras ações, né, que contribuem para que o solo, né, ele possa estar sendo formado. 2. Sobre o solo, assinale a alternativa correta. Letra A. O solo é formado rapidamente? Certo ou errado? O desgaste das rochas forma o solo lentamente? Tá certa essa resposta ou errada? Lembra que só tem uma alternativa certa. A chuva, o vento e seres vivos não influenciam na formação do solo, quer dizer, eles não contribuem de jeito nenhum. Letra D. O solo é constituído apenas de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Restos de seres vivos, né, que se misturam no solo e vai fazendo com que ele fique fértil. 3. Escreva um texto descrevendo o processo de formação do solo. Lembre-se de mencionar as etapas que dão origem a esse recurso do ambiente. Em seguida, pinte o desenho que representa um solo. Então, tá fácil aí. É só reler o texto para ter assunto para escrever. Título, letra maiúscula e a pontuação. 4. Vamos lá. Associe as duas colunas identificando os componentes do solo. Letra A, matéria orgânica. B, água. C, ar. E D, minerais. Então, qual é que corresponde aqui à primeira alternativa? Matéria orgânica. É a substância que ocupa o espaço entre os grãos deixados no solo? Certo ou está errado? Os restos de animais e plantas que foram decomposto pela ação de bactérias e fungos, né? Foi o processo de decomposição.
Próximo, grãos que se formam pelo desgaste das rochas são a matéria orgânica? Ou será que a matéria orgânica é invisível e ocupa os espaços entre as partículas do solo? Qual será a resposta, né, correta para a letra A? E assim vocês vão seguindo. Tudo aqui está relacionado ao texto que eu acabei de ler com vocês, tá? Qualquer dúvida, estou aguardando, tá? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Aproveitem para descansar, porque semana que vem, se Deus quiser, nós temos mais estudos, tá? Lembrando que tudo que estamos estudando agora vai ser importante para o próximo ano que vamos estar estudando, tá? Na matéria, no ano seguinte. Um abraço e um beijo, fiquem com Deus.